numa família antipetista e tal, não sei o quê. Mas, cara, tudo bem que admitiu o erro, é humano e tudo bem, ele fez, mas ele foi um dos caras que influenciou e que mais bateu no PT. Cara, você também tem nas mãos, Felipe Neto, as mortes. Ah, mas é que eu falei genocida e eu fiz isso e fiz aquilo. Pois é, mas você ali ajudou a eleger o cara. Isso não é brincadeira, Felipe Neto. Né? Isso não é como seu irmão que se cobre de Nutella e que faz sei lá, o que ele faz, os vídeos ridículos para crianças, tudo bem. Seu youtuber, você tem e faz aquilo que quer, mas uma coisa é você brincar, como faz o Porta dos Fundos, embora com material que nunca atingiu nem PT, aí eu me lembro do vídeo do Porta dos Fundos sobre a Lei Rouanet, e etc., gozando, brincando com a situação. Outra coisa é você formatar a mente das pessoas, né? E depois dizer, como falam muitos bolsominions, a gente via nele, mas a gente não queria acreditar que Bolsonaro era assim. Porque o PT, a volta do PT iria levar ao poder. Cara, é viver numa bolha que eu, sinceramente, não entendo, né? Sei lá, e vamos votar num cara que sei lá, um bosta aí, um que fala assim, e daí? E daí? Que fala que não é coveiro, logo no início da pandemia. Olha, desculpa, eu sou portuguesa, mas nunca na minha vida eu iria votar, por muito que eu tivesse que criticar, eu nunca votaria na extrema-direita. E o discurso recente do próprio Bolsonaro, se aproveitando da questão, dizendo que quem vota num cidadão desse, se referindo a Lula, tem que sofrer. Cara, eu acho que esse discurso se aplica muito mais a ele, sabe? Em certo sentido. Me desculpe a franqueza. À vontade, ao próprio Bolsonaro, quem votou nele, sabe? De certa maneira, é cúmplice do que está acontecendo agora. Se você ainda não acordou, meu amigo, a essa altura, do sinto campeonato, muito. Faça das palavras de Bolsonaro algo para você mesmo que votou nele, sabe? E ele falar, cara, quando ele pega em Jesus, ele compara ele próprio a Jesus. Ele próprio não, o Lula. Ele é tão idiota que ele não consegue fazer uma analogia adequada. Ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. Eu vou fazer ele aqui. Aí, ó, qual é a passagem que tem na Bíblia aí? Que fala Jesus, quando ele repartiu o pão, né? E ele, quando repartiu o pão, né, depois ele foi embora. Isso daí. E o povo foi atrás, porque queria mais. O povo queria mais. E aí, quando. Né, o povo queria mais benefícios. E Jesus, ele não deu, ele fugiu, né? Ele tinha que fugir. É isso que o Lula faz, é isso, né? E aí ele concluiu genialmente, né? Sacou aí a analogia de Jesus com o PT? Então quer dizer que PT é o Jesus, né? Então que venha Jesus. Jesus, pátria amada. Cara, é pior que imbecil, mas isso aí, né? E mais, toda a gente batendo, realmente, Bolsonaro. Isso aí, botou pra lascar. Você tinha lá um paroco, tinha lá um padre e tinha um pastor, né? Faltou rezar um aleluia a Cristo, que eu sou cristã, atenção, muito e bastante, a Cristo e ao PT, né? Mas melhor dessa live, melhor da live não, lá no pronunciamento, foi quando ele foi questionado, porque muita gente não falou sobre isso não. Ele foi questionado sobre o partido, qual é o partido que você vai se candidatar? O Aliança, aí ele falou, pois essa questão aí do Aliança é um pouco complicada, o partido não vai ser o Aliança não. Uma coisa vergonhosa, né? O cara é presidente do Brasil, o cara não consegue fundar um partido. Ele fundou o Aliança, né? A nova Aliança, não sei o que e tal. E eu próprio, quando é questionado sobre isso, eu falar, pois bem, mas não vai ser. Mas presidente, tá um pouco tarde. Eu, como me candidatei, eu também. Foi tarde, né? Pô, foi tarde, mas eu consegui, eu tô aqui. Eu sou presidente de vocês. E se fosse o Haddad, hein? O Haddad. Essa história é sempre, e se fosse o PT? E se fosse o PT? E aquele bando de louco que está lá no Alvorada, eu nunca vi tal coisa, porque eu
ouvi um cara, e o Alberto sabe, que me atacou no meu Facebook pessoal, e que me falou para ir para Cuba. E eu disse para dizer para ele, eu vou para Cuba, sabe, ô Alberto? Eu vou contar aqui uma historiazinha. Eu, quando andava na faculdade em Londres, você não vai contar a história como o Bolsonaro conta histórias, né? Então, só para eu contar. Aí, daí, eu quando, sabe, Alberto, daí eu estudei em Londres, daí. E uma vez eu estava na escola, não, vou falar com o Marco Aurélio. Eu falei que ia falar com o Marco Aurélio. Deixa eu ver se eu consigo. Ia falar com o Marco Aurélio, o homem que acaba sempre as frases assim. Uma certa vez eu estava na faculdade em Londres e estava na aula de China no mundo e a minha professora perguntou: quem é Castro aqui? Quem é Castro? E eu falei: sou eu. E ela falou: mas você é da família Castro de Cuba? Eu falei: não, mas eu podia ser, mas eu não quis ser. E agora eu vou passar a palavra ao eminente colega Alberto. E pronto, eu fui para Cuba. Né? Esse ataque se diz que vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para a China. Como se a China não tivesse melhor que o Brasil, mas tudo bem. Eu já me perdi aqui toda. Aqui. Como se o Brasil tivesse uma maravilha, né? O Brasil tá uma maravilha. O Brasil já virou o Paraguai do Paraguai, né? A turma tá vindo aqui para levar muamba para lá, ao contrário agora. O Brasil já desvalorizou a moeda não sei quantas vezes esse ano, se não é a moeda mais desvalorizada da América Latina. Eu queria que você tivesse visto o discurso do Paulo Guedes agora no congresso, sei lá das quantas, da Mercosul, que inclusive o Bolsonaro, no início do governo dele, né, tinha elencado um afastamento dessa noção do Mercosul, né? Agora vem o Guedes, depois de acusar o governo argentino, falando de parceria com o governo argentino. Será que o governo argentino vai querer parceria mesmo com o governo brasileiro, né? E essa aproximação repentina, assim, do nada não, né? Entre aspas, já tinha um certo movimento de aproximação do próprio interesse do governo americano, né? Não necessariamente em Bolsonaro, mas em outros interesses, né? Econômicos, né? Que os Estados Unidos têm no Brasil, de um modo geral, e essa aproximação atual, né? Digamos, do Bolsonaro ser recebido, né? E agora essa questão do Guedes no Mercosul, que foi uma das questões que o próprio governo Bolsonaro já anunciou um afastamento logo de cara quando assumiu, né? E agora essa aproximação, isso quer dizer alguns sinais, né? De uma questão de que o governo está tentando acenar a partir de uma determinada, digamos, uma mensagem para a população de dizer que está tentando, de certa forma, se articular, mas há outros interesses aí por trás, né, do modo geral, creio eu. Deixa eu só... Mas o discurso do Paulo Guedes foi ridículo no Mercosul. Estão vendo? Tá aqui. Mas eu acho que vou ter que aumentar como a semana passada. Eu esqueço disso. O ministro defendeu mais autonomia para integrantes do bloco negociarem acordos comerciais em paralelo. Resumidamente, o que ele falou foi o seguinte: ele disse que a questão de ampliar a concorrência no mercado vai resolver o problema da desigualdade social, o que é um absurdo, né? Absurdo total. E aí ele fala, o Guedes diz que se o objetivo do Mercosul foi facilitar o comércio, não pode se tornar um acordo limitador. O ministro diz que o Brasil também sugere a redução da tarifa externa comum, TEC, reconhecendo que outros países não valeram o melhor momento para essa alteração. Nós achamos que o que é importante reduzirmos e fizemos a proposta para reduzir apenas 10%. Isso não machuca ninguém, é só para manter aquecido. Que isso, cara? Manter aquecido. Ele trata o Brasil como se fosse um pedaço de pizza que tem que aquecer, tá vendo? Vai aquecer, vai aquecer, porque se não for assim, o que a gente vai fazer, pô? Agora me diz uma coisa, que papel o Fernando Collor tá fazendo nesse governo, né? Como ele tava lá como intermediador do... Agora é senador, eu disse aqui, senador. Não, mas assim, ele tá como um articulador do governo, representando internacionalmente.
Uma coisa porque assim, ele foi abismado. Ele foi presidente da República na época do acordo do Mercosul, então. Mas, sinceramente, não era o Bolsonaro que falava que o Mercosul era tudo um bando de comunistas, tá aí? É tudo comunista, Bolívia, Argentina, a gente tem que tacar nessa Krishna. Essa aí. Que é isso? Só falta o Marco Aurélio ir e falar. Krishna. Boa tarde, Kleiber. Boa tarde, meu querido Kleiber. O povo... A gente vai ter que mudar a live, cara, porque tem que ser um pouco mais tarde. Senão o povo pede. Mas... Inclusive eu tenho live no meu no outro canal, né, que é o Gap Filosófico, daqui a pouco de 6h30, que é sobre anarquismo. Eu vou receber a Clarice Maquiriar, que vai falar, vai ser basicamente uma palestra dela, eu só vou fazer algumas pontuações sobre como seria possível conceber uma sociedade anarquista na contemporaneidade a partir dos aspectos teóricos e práticos, segundo ela. Vamos ver aí, né? Quem quiser acompanhar, dá um chega lá de 6h30, talvez um pouco antes. E é por isso que a live hoje aqui no Observatório teve que ser mantida nesse horário, porque não ia ter como. Só justificando aqui a minha falha. Desculpe-me. Desculpe aí. Bom, a gente também quer mostrar para vocês o que está passando conosco. A gente tinha o vídeo, eu fui agora verificar o vídeo ao vivo da sessão ontem do Supremo Tribunal Federal, que toda a gente fez, né? Ao vivo, todos os canais progressistas de esquerda. E eu fui dar conta agora de que nós fomos bloqueados pela Record TV. Eu vou mostrar além de ser censurada pelo Nando no WhatsApp, você foi censurada pelo Edir Macedo, cara. Você tá ficando eu vou colocar, gente. Ó, vocês podem ver aqui. O Mortal Kombat, lembra que eu fiz, não é Barroso Bate-Boca? Ficou sensacional essa... Mortal Kombat. Essa capinha. Aí a gente veio aqui ao estúdio. Vou até roubar pra mim. Não rouba não, cara. Roubar é crime. É corrupção aí, ó. É corrupção. A gente vai aqui o conteúdo e vê. Eu não sei se dá pra ver por completo. Ó, vê aí dá pra mim. Ver, era só aumentar um pouquinho, mas tá dando pra ver que tá bloqueado. Ali tem vermelho. Aí, tá bloqueado. Material produzido por direitos autorais. Aí eu fui ver aqui os detalhes. Minha gente, espante-se. Quem é o detentor dos direitos autorais? Rádio e TV, televisão Record. Deus, resumo, Deus, né? É o próprio Deus que foi lá e censurou. Então, a palavra de Deus não se questiona, cara. Você tem que aceitar. Foi Deus. Foi esse pedaço daqui até aqui ao fundo, que houve a porrada. Só para dizer para vocês que eu retirei o vídeo diretamente do TV Justiça. Aí eu estava aqui vendo ao vivo para ver o que estava passando. E não é, Alberto, que nós também fomos bloqueados na transmissão da votação da suspensão do Moro? E vamos ver por quem? Vamos ver por quem? Pela rádio e televisão Record também. Ah, mentira, né? Mentira. Tá de brincadeira, cara. Não tô de brincadeira, não. Só para vocês terem um pouquinho de noção do que está acontecendo conosco. Isso não é brincadeira, gente. E eu fico espantada como é que um canal, eu até vou deixar aqui, como é que um canal que tem 342 membros, e não posta assim grande coisa, né, começa a ser censurado. E eu vou colocar aqui um vídeo muito bom sobre a censura que a Al Jazeera fez sobre o Brasil. Censura jornalística. Isso é uma vergonha, né? Atenção, eu volto a dizer, eu já fiz a reclamação no YouTube porque eu retirei isso e eu gravei diretamente para o meu computador, através da gravação da tela, hein? E depois eu tive que ir ao programa, nesse caso o iMovie, cortar, voltar a meter no computador, gravar e depois colocar no conteúdo do YouTube. Imaginem o trabalho todo feito pela TV Justiça, que é do Senado, do Supremo Tribunal Federal, um canal livre de material que não tem autor, porque é notícias, e a rádio e televisão de minha. Não, mas sabe o que é engraçado disso tudo? Porque você falando dessa questão aí, me vem uma coisa à mente, sabe? De certa forma, a Record, ela não está alinhada politicamente ao governo federal, por mais que isso não seja constitucional.
né? E de certa maneira isso pode denotar